Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Hoje nós vamos dialogar, continuar um diálogo. Eu achei extremamente bacana. Um dos assinantes, um dos que vieram na página fazer comentário, e um comentário, e é isso que eu gostaria de ouvir de vocês, comentários com questões, com diálogo, com curiosidade, com críticas, que vale a pena a gente, vamos dizer assim, alimentar a discussão. Esse vídeo foi postado em dezembro, do dia 10 de dezembro de 2018, e o vídeo se chama "Nós policiais americanos jamais faríamos o que os brasileiros fazem". Esse vídeo teve 14.862 views, 1.200 likes e 100 dislikes, e muito bacana. E eu quero comentar com você que mesmo esse vídeo sendo de 2018, o comentário foi feito há 2 dias atrás pelo Imparcial ou Não, tá? E ele se apresenta como militar. Não vejo razões para uma comparação como essa, afinal as realidades são diferentes. Ele quer comparar a realidade dos Estados Unidos com a do Brasil, e esse vídeo ele foi feito, uma duração de 6 minutos e pouco. Esse vídeo foi com que um suspeito pega uma vítima com uma arma apontada e o policial vem cara a cara, o suspeito recuando com a vítima e o policial apontando a pistola, e logo após vieram a matar o suspeito. Então o que eu quis dizer é o seguinte: nós policiais americanos jamais nós vamos colocar a nossa vida em jogo. O porquê? Porque nós somos treinados que a nossa vida, a nossa salvaguarda, a nossa vida, a minha vida, em outras palavras, ser bem claro, é muito mais importante do que a sua. Eu não vou mentir para vocês, enfeitar pavão, que nós damos a vida por vocês. Não damos e nunca vamos dar. Eu sempre irei proteger a minha vida e farei o possível para proteger a sua. Agora, entre eu ser estúpido, colocar a minha vida em jogo, como esse policial nesse vídeo, ele colocou, isso nós jamais iremos fazer. Aliás, deixa eu puxar um outro assunto que é muito interessante, em que tenta-se vender uma imagem no Brasil que ela não é real. O policial dá a vida por você. Não, isso não existe. Não dá. A única pessoa que realmente deu a vida por nós foi Jesus Cristo. E mesmo assim nós o crucificamos. Ponto. É simples assim. Então esse negócio de ficar inventando pavão, vamos lá o que aconteceu na semana passada, que saiu no noticiário. A polícia do Paraná, a Polícia Civil, fez um concurso em que teve que ser adiado. Aí saiu no noticiário, escândalo, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o que se ouve no Brasil constantemente, que os policiais reclamam e que todos sabem, o policial é mal pago, o policial ele é atacado pela sociedade, o povo não gosta de polícia, o policial, quando ele é punido constantemente, severamente, enfim, tudo de ruim contra o policial. Então deixa eu dizer e questionar a você, para que você possa argumentar, me dar razões plausíveis, o porquê esse número. O concurso, a semana passada, da Polícia Civil no Paraná, eram 400 vagas. 400 vagas. Vocês sabem quantos candidatos estavam inscritos para fazer a prova? 106 mil pessoas querendo conquistar uma vaga desses 400. Mas peraí, a polícia é mal paga, a polícia é odiada pela população, o povo odeia a polícia, o policial não tem direito a nada, ele é atacado constantemente, as punições são extremamente seríssimas. Aí eu pergunto a você, o porquê 106 mil pessoas querem fazer um concurso para 400 vagas da Polícia Civil no estado do Paraná, se é tão ruim? Se alguém puder argumentar e fazer essas comparações, eu gostaria de entender isso. Tá? Mas vamos voltar aqui ao assunto. Isso fica para que nós possamos dialogar cada vez mais as razões e motivações. Então eu já disse para você que nesse vídeo o policial vem, o suspeito está na frente dele com uma pessoa, é só ele fazer assim, pá,
dá um tiro no policial e o policial perdeu a sua vida, tá? Isso nós jamais iremos fazer. Ponto. É simples assim. Não vou ficar enfeitando o pavão, ficar mentindo, nós damos uma vida. Isso é para novela, Rede Globo, para BBB, esse tipo de coisa. A realidade é, a minha vida é primeira. Ponto. Como eu tenho criticado vários vídeos, como eu critiquei essa semana, do tático saindo do carro, fazendo uma abordagem de frente. Isso nós não vamos fazer nos Estados Unidos. O porquê? Porque a minha vida ela é preciosa. Eu tenho família, tenho esposa, tenho netos, e eu não vou dar a minha vida por causa de uma pessoa. Simples assim. Agora, se vocês querem que a gente minta, nós vamos dar a vida. Pode ter, não, isso não vai acontecer, tá? Pelo menos de minha parte vocês não vão ver. Vamos aqui o comentário do Imparcial ou Não. Ele fez 2 comentários, já comentei a metade de um, e esse outro comentário é muito legal, que eu vou ler o que ele escreveu para mim. Marcos Bonfim, ainda quer comparar seu país de primeiro mundo com o Brasil? Sim, quero. Aqui os policiais... Vocês têm que entender que os Estados Unidos é um país multicultural. Tá? É muita gente de todos os países lá. Isso não é um país de olho azul, branco, com pedigree. Vocês confundem os Estados Unidos. Os Estados Unidos é semelhante ao Brasil, é multicultural, ele é todo mesclado. Você vai em cidades que aqui se diz, aqui se fala inglês. Porque a maioria é chinês, a maioria é espanhol, é hispânico e por aí vai. Então vocês precisam entender, os Estados Unidos não é Hollywood. Estados Unidos não é a Disney. Vocês têm uma impressão dos Estados Unidos que tudo flutua da melhor forma. Não, não é. Vocês policiais no Brasil reclamam que a polícia prende e solta. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Só que o meu comportamento, a minha maneira de ver isso, é o seguinte: eu sou pago para prender e levar à justiça. Dali para frente é problema de justiça, não é problema meu. Embora a justiça comece na minha apreensão. Mas quem vai julgar, quem vai determinar, quem vai levar o caso para a justiça é o promotor de justiça. É problema dele. O povo não me paga para eu julgar. Então, se soltou, ótimo. Meu trabalho está garantido. Amanhã, se o cara cometeu outro crime, não tem problema. A gente prende e leva ele de volta. Eu não vou ficar com dilema, o juiz errou, o juiz isso, o juiz aquilo. Eu não sei o total do contexto dentro do processo, não é? E o que a defesa apresenta. Você odeia advogado? Eu não odeio advogado. Nunca odiei advogado. Se o advogado nos Estados Unidos pegar uma falha sua, ele vai fazer você passar por vergonha. Não resta a menor dúvida. Esse é o papel do advogado de defesa. Você vai criticar os caras defendendo o bandido? É isso mesmo, ele tem que defender bandido. É para isso que pagam a ele. E é isso que ele jurou quando ele se formou, o que ele iria fazer. Sabe, é só vocês fazerem, tomarem posicionamentos positivos naquilo que você vive no dia a dia. Problema de promotor é problema dele, problema de juiz é problema dele, não é meu. Simples assim. Mas vamos lá. Se você quer aplicar de primeiro mundo com o Brasil, eu que sim quero. Aqui os policiais jogam no modo difícil, com quase tudo contra eles. Se vocês quiserem entrar no comentário, é só vocês entrarem no vídeo, tá lá, é o Imparcial ou Não. Muito obrigado por você estar participando. Eu sei como a situação aí é ruim, tão ruim que seus policiais podem ficar sozinhos. Bom, depende do local. Em Califórnia, a maioria dos departamentos são 2 policiais, em Nova York são 2 policiais, Chicago são 2 policiais. E a maioria dos estados é 1 policial. Mas se você olhar a estratégia, a estratégica e a estrutura que é montada, aí eu concordo com você que é diferente, que não deveria ser diferente do Brasil. Simplesmente isso. No Brasil se anda 3, 4 policiais dentro do meia viatura, porque o povo brasileiro todo é bandido? Aí você me responde. Por que a polícia anda camuflada?
Aí você me responde. Lá nos Estados Unidos você não vai ver uma polícia que lida com o público camuflado. Você não vai ver carro desenhado com camuflagem como se estivesse numa guerra para tratar com o povo da sua própria nação. Aí você me responde e começa a questionar. Ah, é diferente? Não, não é diferente. As pessoas têm sentimentos, têm direitos, têm deveres, etc. Como os americanos, como os estrangeiros que estão no Brasil, que estão nos Estados Unidos. Mas vamos lá. E aí, essa estrutura que eu quero falar com você, aí vem a obrigação do Estado e você, povo brasileiro, exigir que os seus líderes, aquilo que vocês colocaram para governar, que tomem ação para que vocês possam ter a devida proteção. As viaturas têm que estar equipadas com tecnologia, com... Então eu vou explicar a você. Quando nós estamos patrulhando numa cidade, não importa qual a cidade, as viaturas, quando eu recebo uma chamada, todos os carros sabem onde eu estou e qual o tipo de chamada. Então o que acontece? Os carros, quando estão livres, eles já vão se direcionando para o veículo, aquele que vai responder uma chamada, para caso venha acontecer alguma coisa, eles já estarem presentes de imediato. Isso é uma estratégia, isso é uma logística, isso é uma maneira de você trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe. Então os carros já vão desviando. Muitas das vezes eu parei um carro por infração de trânsito, eu estou lá dando uma multa lá, o outro carro passa, já olha e vê que está tudo tranquilo e segue em frente. Simples assim. Vou dar um exemplo para você. Uma vez em Waxhaw, eu fiz uma abordagem na viatura, a madame lá começou a gritar. Mas gritar, não é gritar, é gritar comigo, me ofender. E aí a gente tem 2 códigos. Lá foi um. Rapaz, não levou 30 segundos, o meu sargento já estava ali, atrás de mim. Eu falei, rapaz, será que esse desgraçado está me acompanhando para ver o que eu estou fazendo? Levou 30 segundos. É isso mesmo. E aí você nota, é questão de estrutura, é questão de suporte, é questão de apoio. O meu sargento não saiu nem do carro. Ficou lá paradinho, lá só observando. O carro dele não era caracterizado. Então, a senhora lá da frente nem sabia que eu já tinha uma cobertura, caso realmente a coisa tivesse um outro nível. Então, são coisas, se vocês pensam que o povo americano nos admira, nos respeitam, muitos sim, mas a maioria não. Tanto que vocês veem o que acontece quando um policial espanca, no caso do Floyd e outros casos que estão acontecendo, o pessoal bota fogo na cidade. A porrada come. Aí tem que chamar o exército, tem que chamar o fulano, chamar o beltrano, para poder fazer o controle E vocês viram o que aconteceu. Rapaz, o que vocês fazem no Brasil, se fosse nos Estados Unidos, vocês iriam ver os Estados Unidos em fogo. Não estou estimulando o povo brasileiro a fazer nada disso. Não vem depois com esses papos. Não, porque se fizerem, vão ter a reciprocidade à altura. Porque nós temos que controlar o povo e esse tipo de abusos, crimes, violações, quebrarem lojas, isso tem que ser controlado, porque é um crime. Mas o que eu quero dizer para você é que os Estados Unidos não é tão pacífico como o povo brasileiro. É isso aí. Você quer comparar a passividade? O povo brasileiro é muito mais pacífico do que o povo americano. Então eu vou te dar uma outra estatística. Nós temos 304 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos. 304 milhões. Você sabe quantas armas tem na Monte Civil? 310 milhões. 310 milhões. E armas pesadas. E aí o pessoal lá argumenta que é para a defesa pessoal. Não é arma de guerra. Arma de guerra é fuzil. Foi desenhada para a guerra e não para... Aí argumentam que é o direito, artigo 2 da Constituição, que não é isso, não é verdade. Bom, mas enfim,
Então, só estou dando para cada 5 carros que nós paramos em Carolina do Norte, 3 estão armados. É assim no Brasil? Vamos lá. É tão ruim que a Constituição é a favor dos policiais. O imparcial, eu não sei o teu nome. Aonde você tirou isso? Aonde que a Constituição protege o policial? É a favor dos policiais. O que você quer dizer com isso? Que nós somos beneficiados pela lei? Não, então eu vou te dar um outro exemplo. Um policial, um suspeito, quando nós damos uma ordem de prisão, que é diferente do Brasil, a polícia no Brasil detém, o policial nos Estados Unidos prende, se ele reagir à ordem de prisão, a porrada vai comer, mas vai comer mesmo. Se ele lutar, se ele vai chegar colegas, em 1 minuto já estão chegando os colegas para que nós possamos, aliás, na maioria das vezes a gente já aciona por ajuda antes que a coisa, é questão de linguagem corporal, é questão de treinamento, posicionamento, tom de voz, você vê que a coisa vai acelerar, nós policiais tentamos desacelerar a agressão, enquanto o suspeito tenta aumentar, a gente já comunica que a gente vai precisar de ajuda. É questão de treinamento, linguagem corporal, enfim, treinamento. E aí o cara vem e a gente vai arrebentar ele de porrada até ele ser controlado. Enquanto ele reagir, ele atacar um policial, o couro vai comer. Isso é um direito de defesa pessoal do próprio policial. Tem aquela escala de força, de agressão, que nós vamos usando gradativamente na medida que as coisas vão se desenvolvendo. Treinamento, mais uma vez treinamento. A gente pode puxar uma arma pulando essas etapas? Claro que pode. Dependendo, se o cara vier com uma faca, você não vai pensar que eu vou pegar o pepper spray e vou atirar. Ele vai levar 2 tiros no peito. Bom, é simples assim. 2 tiros no peito. Se ele morreu, sinto muito. Mas é 2 tiros no peito. Aqui, ó. Bem aqui na caixa de cartão. É esse o nosso treinamento. Agora, se o cara vem com agressão verbal, a gente tenta minimizar e acabar. E o cara começa, a gente usa o pepper spray. Continua, a gente usa o taser. E aí a gente vai desenvolvendo na medida que for necessário, até usar a arma letal, caso seja necessário. Bom, então, o cara veio, nós estamos agredindo, aquela luta tão... Bom, a Constituição ela é tão clara a favor do policial, como você ensinou aí, você algemou o policial, certo? O policial, o suspeito. O suspeito está, vamos dizer assim, mobilizado, está sob controle. Se você der uma tapa a mais... Olha como a Constituição beneficia o policial. Se você der uma tapa a mais, ele algemado, já ele dentro do controle, você pode pegar até 5 anos de cadeia federal. Ah, que Constituição bacana, né? Pois é, 5 anos de cadeias a mais. A Constituição é tão bacana a favor dos policiais, quando você está em perseguição em alta velocidade, você sabe quem... Um dos que é responsável por essa perseguição é o teu supervisor, que é o sargento. E aí você, no rádio, na medida que você vai fazendo a perseguição, você vai dizendo o que está acontecendo. Estou a 60 km, 70 km, 120 km. Você vai dando e o supervisor diz como é que está o tráfego. Ah, está ficando pesado. Automaticamente o supervisor desliga a sirene e deixa o cara embora. O porquê disso? Porque a responsabilidade é do policial e do supervisor. Porque se acontecer algum acidente por uma bobagem, por um avanço de sinal, você entenda bem, não é sequestro, não é vida em perigo, está. O cara está sem a sua habilitação e a habilitação dele está cassada, ou ele sabe que se ele for pego aquilo ali, ele tem outros crimes que vai responder por isso. A vida de terceiros, do cidadão, é muito mais importante do que essa perseguição. E as propriedades. Então, nós não vamos colocar em risco vida de terceiro e propriedade de terceiro, e a nossa própria vida e o patrimônio que é da prefeitura, do estado, do governo. É simples assim.
A gente tem que colocar o orgulho de lado e acabou. Eu, no início da minha carreira, estava numa perseguição, sargento, desliga, para, não persegue mais. Cara, eu fiquei muito puto. Aquilo, a minha gangrena era ir atrás do cara e pegar o cara. E aí você vai amadurecendo, você vai crescendo e você vai vendo que existem outros valores muito mais importantes do que a minha vaidade. Eu tenho que caçar aquele cara, aquele bandido, aquele lixo. Aliás, chamam um suspeito de lixo nos Estados Unidos e você verá o que a Constituição, que é tão beneficiária para o policial, como você coloca aqui. É tão ruim que tem a Constituição a favor dos policiais. Aonde você tirou isso, eu não sei. Se você puder continuar esse diálogo. Aliás, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Quisera eu que tenha 100 pessoas, 200 pessoas que venham dialogar e comentar conforme você está comentando, tá? E porque isso são paradigmas que você pensa que a realidade é uma, mas na verdade é outra. Num paizão como os Estados Unidos, nós tivemos, eu acho que no ano passado, ou retrasado, 36 assassinatos. E aí, faz sentido para um país dos Estados Unidos? Aí você argumente, por favor, me dê um feedback. Como pode isso num país de primeiro mundo, nós temos 36 mil... Como pode um país de primeiro mundo, nós temos tanto suicídios entre policiais? Mais do que o Brasil. E aí, explica. Mas vamos lá. E aí você diz assim, é tão ruim, então não tem corrupção? É claro que tem corrupção. Só que é pego logo de imediato. É pego logo de imediato. Eu, se eu souber, eu cagueto. Se eu ver, eu prendo. Se eu tiver informação que está tendo corrupção, eu entrego como já entreguei no meu próprio departamento. Você quer saber qual era? Pois é. Era altas horas da manhã, por volta de 2 horas da manhã, tivemos uma chamada. Um brasileiro bateu na sua esposa. E nos Estados Unidos, normalmente, português, espanhol, é tudo espanhol. Aí no rádio vem, estão precisando de um policial que fale português. E era da minha própria patrulha. E aí eu fui assistir esse policial, ao qual, isso é problema dele, não é meu, só fui assistir. E aí o nosso amigo brasileiro, me no English, que era mentira. Me no English. No speak English, no speak English. Isso aí, porra, é a coisa mais comum que tem lá. E os caras, a maioria deles falam tudo. Inclusive eu tenho uma experiência com um bêbado que eu não aguentei. Durante a conversa com ele, eu mudei para o inglês e aí continua falando inglês. Falei, by the way, você falou que não falava inglês? Bom, aí, esquece. Aí voltando na situação, esse brasileiro, ele, no English, eu peguei a carteira dele, ele apresentou a carteira do Brasil, e aí eu deixei ele no English, deixei o policial continuar tentando falar com ele, e aí assim, mas você fala português, não fala? Rapaz, o olho ficou maior do que a cabeça, mas enfim, e aí quando eu voltei para a viatura do policial, estava na viatura policial várias carteiras de identidade de hispânicos. Guatemala, México, Honduras, El Salvador, uma variedade incrível. Aí eu olhei, estava no console, né, do carro, eu falei, essas carteiras todas aqui, isso aí é identidade falsa. Falei, como é que você sabe que é identidade falsa? Ilegais, são imigrantes ilegais. Falei, como é que você sabe que é imigrante ilegais? Enfim, era discriminação mesmo. E aí, o que Chief Marcos Bonfim, bom, na época não era Chief, o que Marcos Bonfim fez? O policial Marcos Bonfim. Falei com o meu chefe. Me entreguei mesmo. Não tem esse negócio. Não vai, nós temos a obrigação de obedecer à lei e praticar a lei e fazer a lei prevalecer. Exatamente. Deu uma merda danada. O cara arranjei um inimigo pro resto da minha vida. Depois outras histórias. Então, voltando aqui, corrupção foi um state troop pego por corrupção.
E eu vou te explicar o que aconteceu. O State Trooper em Carolina do Norte, ele via hispânico, que é fácil de identificar, ele observava, via o cara cometer um erro, ia atrás, parava e pegava $100, principalmente dos ilegais, que é a coisa mais fácil de identificar. A sua habilitação, não tenho. Então você já sabe que o cara está ali praticamente ilegal. E aí o cara tomava $100 para não prender o cara, por cara, ameaçando que o cara ia ser deportado. Bom, um deles reportou, denunciou eles. Na mesma semana, eu ia falar no dia seguinte, na mesma semana o SBI, é o State Bureau Investigation, colocou um officer, um policial do SBI, que é equivalente ao FBI, só que é do Estado, na mesma área, no mesmo local, e viram quando que esse policial iria estar trabalhando no shift, né? E aí o cara foi lá, fez um errinho na frente do cara, o State Trooper foi atrás do cara, e aí, olha, $100, né? $100, foi preso na hora. Tem, mas se a gente pegar, tá pego, e acabou. Mas o povo também participa, o povo denuncia. Nós tivemos um policial em Charlotte, recém-formado da academia, ele parava latinos, aí parou, inclusive eu publiquei isso, eu botei um vídeo, fiz comentário sobre isso. Eu agora não sei se eram 3 pessoas, era um rapaz, 2 moças, enfim, fizeram abordagem, estava atrás de um Burger King, se eu não me engano, já tem alguns anos, enfim, ameaçou de levar eles presos, estavam todos ilegais, e cobrou que essa menina fizesse sexo oral nele, para ele não levar eles em cana. E aí, denunciaram, teve a investigação, esse cara pegou 3 anos e 8 meses de cadeia por causa do sexo oral. Inteligente, né? Pois é, e o pessoal era ilegal. Isso não importa se a pessoa está ilegal ou não. O que importa é que as leis são para todos. Isso que é mais importante. Então, eu vou ter que parar aqui, porque senão isso vai ficar muito longo. Nós vamos continuar o nosso diálogo, mas o propósito que eu quero dizer, que muitas coisas que a impressão que vocês têm dos Estados Unidos, não é esse mar de rosas. Não é esse mar de rosas. Se vocês pensam que a lei protege o policial, não prende, muito pelo contrário, ela é muito mais rígida, porque quando um policial é pego, o juiz vai te dar a sentença máxima para que você siga o exemplo, para dar exemplo para todos os policiais. O poder de um policial nos Estados Unidos é muito grande. Ele prende, ele faz o trabalho do escrivão e ele faz o trabalho do delegado. Ele prende, faz a prisão, leva para o departamento de xerife, onde o xerife é responsável pela cadeia rotativa, não é aquela cadeia permanente, simplesmente é de imediato. Nós, enquanto estão fazendo o book, o xerife está fazendo o book, eu estou fazendo o meu repórter, pego o suspeito, levo na presença do magistrado e o magistrado vai decidir se dá fiança, se mantém preso, etc, etc. E aí é problema do magistrado. Se o magistrado der a fiança, deixar ele sair embora, sabe que eu vou ficar, pô, isso é injustiça, isso é sacanagem. Não, obrigado, tudo bem, 30 dias, se a gente voltar na corte, estarei fazendo o meu papel de um policial, isso será levado para o promotor de justiça. O promotor de justiça, se houver necessidade, ele vai me chamar para que tenhamos uma conversa para apresentar o caso em frente ao tribunal, em frente ao juiz, o juiz, aí no caso não é magistrado, o juiz, e aí decide. Não é problema meu, o meu problema foi levar o suspeito que violou a lei ao magistrado. Dali para frente, meu amigo, é problema deles, não é problema meu. E se soltar, ótimo, meu trabalho é esse mesmo. Meu trabalho está garantido. Se ele cometer um crime amanhã a gente leva ele outra vez lá, fazendo o mesmo processo. Quero agradecer imensamente o Imparcial ou não, não conheço o nome, ele é militar, e, por favor, vamos dialogar, sensacional. Sensacional. É isso que eu sempre desejo, que venham pessoas argumentar, dialogar,
para que as coisas possam ser esclarecidas. Então, para nós terminarmos, se você quer mudança, a mudança continua, começa em cada um de nós, e continue participando, se inscreva no site, e se você gostou, dê um like, se não gostou, dá um dislike. Muito obrigado por comparecer. Mas é isso aí. Se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.